servir ao Senhor, não importa aquilo que fica de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Geração Laodiceia é o nosso tema nesta noite. Meus queridos irmãos, o livro do Apocalipse escrito por João, quando estava exilado na ilha de Pátimos. Era uma ilha aonde presos políticos e contrários ao Império Romano eram exilados ali. E João, por ser ele apóstolo de Jesus Cristo, ele foi preso e depois de fervido num tonel de azeite, ele foi deixado ali naquela ilha para morrer. E ele começa a contar uma experiência extraordinária, espetacular, que ele teve com o Senhor. Ele disse que no dia do Senhor, num dia de domingo, ele estava em oração, em um estado fisicamente bastante abalado devido aos ferimentos. Ele ouve atrás dele uma voz como voz de muitas águas, dizendo-lhe que aquilo que ele via deveria ser escrito em um livro. João tinha por volta de 98 a 99 anos na época. Foi o único dos apóstolos que morreu de uma morte natural. E ele começa a registrar esta visão. E ele escreve o livro do Apocalipse. Primeiramente, a apresentação de Jesus Cristo no capítulo 1. E no capítulo 2 e 3, são 7 cartas enviadas a 7 igrejas que estavam localizadas em 7 cidades. Essas cartas
tinha como objetivo demonstrar o estado em que se encontrava aquela igreja. Mas o mais lindo de todas estas cartas é que demonstrava um raio-x preciso da situação em que estava vivendo aquela igreja inserida naquelas cidades. As cidades eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cidades faziam parte da província conhecida como província da Ásia Menor. Hoje, nos dias atuais, é o país da Turquia, aonde este país tem uma profissão de fé muçulmana. Isso dá-nos a entender que a igreja realmente falhou na sua projeção de pregação do evangelho. Outra coisa também que se deve salientar é que estas 7 cartas enviadas às 7 igrejas, alguns analisa como 7 dispensações da igreja. E muitos dizem que a última carta, a carta aos Laodicenses, está vinculada ao estado último da igreja antes do arrebatamento. Esta carta, segundo eles, diz que demonstra um raio-x perfeito da igreja antes do arrebatamento. E se a gente analisarmos com cuidado as palavras de Jesus Cristo, no seu evangelho, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ver que Jesus tinha uma preocupação de deixar bastante claro aos seus discípulos e a todos aqueles que faziam parte do seu círculo próximo, que a vinda dele seria precedida por sinais que ficariam marcados tanto na natureza, como na vida social e como na vida religiosa. Na vida religiosa, a marca que precedia a vinda de Jesus Cristo seria o esfriamento espiritual. O amor se esfriaria de quase todos. E Jesus, em algumas ocasiões, ele disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus está dizendo das situações em que estaria se acontecendo antes da sua vinda. Então, alguns dizem que a carta aos Laodicenses nada mais é que uma fotocópia da situação do mundo e da igreja nele inserido antes do arrebatamento. Então, por isso, no meu coração nasceu o nosso tema desta noite: geração de Laodiceia, ou geração Laodiceia. É uma carta bastante poderosa, é uma carta bastante instrutiva, e é uma carta bastante confrontadoras. Estas palavras de Jesus é para causar impacto. Se as palavras de Jesus não causarem impacto na tua e na minha vida, significa que ele já não tem mais o primeiro lugar nela. As palavras de Jesus, elas precisam causar impacto, seja ela em toda e em qualquer circunstância, porque é a voz do noivo falando com a sua noiva. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, interessante sobre a cidade de Laodiceia, eu peguei aqui emprestado do pastor Hernandes Dias Lopes algumas informações sobre Laodiceia. A cidade de Laodiceia foi fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria. A cidade era importante pela sua localização e ficava no meio das grandes rotas comerciais e era uma cidade rica e opulenta. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. É um grande termômetro para medir a situação da igreja.
Ou a igreja é um agente transformador, ou ela se torna um agente transformado. Jesus disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta. E o que nós mais temos nesses dias são crentes sem sabor. Ele pode estar cheirando natura, ele pode estar cheirando qualquer outro cheiro, menos sal. Ele já não tem mais cheiro de sal. Nem quando soa já não sai mais aquele cheirinho de sal. Então, o crente precisa ter o sabor do sal. Para transformar esta sociedade, eu e você precisamos preservar o sal de Cristo em nossas vidas. Vale um amém? Pergunta para o seu irmão: você está salgado ou está doce? Não vou pedir para você dar uma lambida nele, não. Fica tranquilo. Aleluia. A igreja de Laodiceia, ou a geração de Laodiceia, era um povo satisfeito. Eles estavam acomodados, eles estavam adaptados àquela sociedade, e eles estavam vivendo como: vamos deixar como está para ver como fica. Não havia nenhuma outra necessidade de alguma mudança. Na cidade, era caracterizada por 4 coisas interessantes. Primeiro, havia um centro bancário e comercial. Ela estava em uma rota comercial. E havia um centro bancário naquela cidade. Portanto, já dá para entender que os membros daquela igreja eram pessoas que tinham condições econômicas. Condições econômicas. Outra questão interessante, ou característica interessante, era que também era um importante centro industrial de tecidos. Só ali encontrava uma lã negra, que era muito cara e que se vendia a pesos astronômicos no mercado do Egito. Outra característica da cidade é que havia um centro médico naquele lugar. Eles tinham ali um avançado sistema de tratamento, principalmente por enfermidades nos olhos. E a 4ª característica em Laodiceia é que havia as águas termais. No alto da montanha, Hierápolis, estava as águas frias. Em Colossos, estavam as águas quentes. Mas quando chegava em Laodiceia, as águas tornavam-se tíbias, mornas. Mas mesmo assim tornava-se um lugar atrativo para turismo. As pessoas vinham de várias partes. Tinha dinheiro. Todo lugar prospera no meio turístico se há condições econômicas para fazer turismo. Era uma cidade abastada. Em outras palavras, como diz alguém, uma cidade abençoada. Porque se nós medimos bênção por prosperidade de riqueza, por situações sociais favoráveis, então Laodiceia era isso. E ali na cidade de Laodiceia estava a igreja. Não se sabe quem foi o fundador da igreja. Alguns dizem que fora um dos perseguidos, outros dizem que fora um dos que ouviram a mensagem por intermédio de Paulo, mas na verdade não se sabe quem foi o seu fundador, mas se sabe quem é o seu dono. O dono da igreja é Jesus. E para esta igreja, meu irmão, Jesus escreve, ou manda João escrever, estas palavras que nós acabamos de fazer leitura agora há pouco, no capítulo 4, partindo do versículo 14.
E o interessante é que Jesus abre a sua fala diretamente para a igreja. Primeiro no versículo 14, 15, ele disse que ele é o amém, a palavra amém, assim seja. Assim seja. Ele é testemunha fiel e verdadeira, e ele é o princípio da criação de Deus. Ele vai se analisar e dizer para a igreja o que ele é. Se ele é uma testemunha fiel e verdadeira, ele sabe realmente o que está falando. E no versículo 15, ele já abre a sua fala em direção à igreja, dizendo: conheço as tuas obras. Conheço. Num mundo tão agitado, num universo tão grande e tão vasto, existe tantas coisas para Deus se preocupar. Será que Deus vai se preocupar justamente com a igreja e com aquilo que os crentes estão fazendo? Porque muitos crentes estão vivendo pensando que Deus já morreu, que não há uma preocupação do céu para com eles. Igrejas inteiras que se reúnem, que não passa de ser um clube social, aonde vão para se divertir por um momento, e quando termina a diversão religiosa, eles partem para outro tipo de diversão. Mas Jesus, ao abrir a sua fala para a geração de Laodiceia, ele disse: eu conheço as tuas obras. Eu conheço. E ele conhece, meu irmão. E o conhecimento dele não é um conhecimento especulativo. Não é um conhecimento superficial. Não é um conhecimento dado por alguém. Ele não assistiu no canal de alguma TV sobre a situação de Laodiceia. O conhecimento dele era pessoal, porque ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele conhece a real situação da igreja. Ele conhece a real situação de cada crente que ali frequenta. E isso nos deixa felizes em saber que Deus nos conhece. Conhece a real situação de cada um de nós que aqui estamos. Sabe verdadeiramente tudo referente às nossas vidas. E se você está feliz por saber que Deus te conhece, levante agora a tua mão e agradeça a Ele, porque Ele te conhece. Aleluia. Primeira característica da geração Laodiceia: uma geração morna. Jesus abre a sua fala dizendo: eu conheço, você não é frio, você não é quente, você é morno. As águas, quando chegavam em Laodiceia, chegavam em estado morno, e eram águas péssimas para o consumo humano. As pessoas, ao tomar das águas em Laodiceia, tinham náuseas, mareavam, como diz o amazonense. Jesus está dizendo: você não é frio, mas você também não é quente. Você é morno. Há 3 temperaturas espirituais. O frio é frio. Ele já se definiu como frio. O quente é quente. Ele já se definiu como quente. E o morno? O morno, ele fica oscilando entre frio e quente. Tiago disse: aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. É inconstante.
ele não é nem carne e ele não é nem peixe. As pessoas hoje estão dizendo: eu não tenho uma posição definida, eu prefiro ficar numa posição neutra. Referente a Jesus, não há posicionamento neutro. Referente a Jesus, não há posição que você não fique dizendo: aqui eu não preciso tomar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou é com Jesus, ou é contra Jesus. E morno? Bom, morno você vai ver mais adiante que Jesus está a ponto de... O crente morno causa náuseas em Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não havia fervor espiritual. Paulo aos Romanos, ele disse: olha, sejamos fervorosos. Existe uma diferença entre ser fervoroso e ser fanático. O fanático, ele está disposto a matar por sua fé. O fervoroso está disposto a morrer por sua fé. O fanático, ele faz de tudo para promover a sua religião, o seu clube, o seu nome. O fervoroso faz de tudo para promover o seu Jesus. Ele não promove uma placa, ele promove uma pessoa. Ele não vive em função de uma placa, ele vive em função de uma pessoa. É por isso que cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento do homem com o Cristo vivo. O morno é apático. Existe a empatia e existe a apatia. O que é uma pessoa apática? Uma pessoa apática, ela não se comove com coisa alguma. A vida dela é uma linha reta. Não tem altos, mas também não tem baixo. Estão todos felizes, para ela tanto faz. A geração de Laodiceia era assim. Hoje, nós nos tornamos tão apáticos, que se cai um avião com 250 passageiros e todos eles morrem, a gente nem chorar chora. Nós estamos tão apáticos que a gente passa pelas calçadas e lá está um mendigo faminto e a gente nem olha para ele. Nós estamos tão apáticos que as notícias de sangue nos jornais das cidades já não mais causa qualquer comoção no nosso coração. A apatia tomou conta de nós. Ao ponto de que uma mornidão espiritual se instalou. Se todos correm para a direita, o morno permanece ali. Se todos correm para a esquerda, o morno permanece ali. Precisa haver fervor. Precisa haver fervor dentro do nosso coração. É impossível servir um Deus de fogo com cara de gelo. É impossível servir um Deus que derrama poder de fogo do Espírito sobre a vida com cara de iceberg. É impossível dizer que tem fé e viver uma vida de apatia. Aquele que tem fé e fervor, ele está disposto a mudar a situação aonde ele está vivendo. Não é difícil fazer fogo. Fazer fogo é muito fácil. O difícil é manter o fogo
aceso. Porque fazer o fogo requer apenas um momento. Mantê-lo aceso requer a vida toda. E tem muita gente que está vivendo do fogo que passou. Quando eu comecei na fé cristã, pastor, eu era fervoroso. Eu orava, eu jejuava, eu visitava, eu evangelizava. O que aconteceu? Apagou o fogo. Não houve o cuidado pelo fogo. Mas em Levítico 4 disse: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Quais são os cuidados especiais que eu preciso ter para manter o fogo? Primeiro, todo fogo necessita de lenha. O fogo é sobrenatural, a lenha é natural. E qual é a lenha que eu coloco nesse fogo? A tua oração, a tua consagração, a tua devoção, a tua adoração e o teu serviço a Deus é a lenha para que o fogo mantenha aceso. As pessoas estão dizendo: mas pastor, agora nas igrejas nem demônio aparece para cair mais. Claro, meu irmão, não vem mais ninguém. Nós fazemos festa para crente, nós pregamos para crente, nós oramos para crente, nós fazemos tudo só para crente. Então aonde estão os demoniados? Estão lá fora, e lá fora nós não vamos, com eles nós não queremos conversa, e ainda quando vamos, ele passa um carão na gente, diz que a gente está fazendo coisa errada. Quando o fogo está aceso, você já notou que pela claridade os animais e insetos são atraídos? Quando o fogo está aceso, então eles chegam. Eles chegam. As pessoas têm medo de aderir-se a certas igrejas, porque olha e diz: eu vou ficar morno igual, então é melhor ficar frio. Eu vou ficar morno igual, então é melhor eu manter minha posição de frio. E outros que estão quentes dizem: eu preciso ir para outro lugar, porque senão aqui o meu fogo vai diminuir. Fogo. O fogo arde quando nós somos intransigentes. Laodiceia estava transigente com o pecado. O pessoal era rico. E aqui a mensagem é para o pastor e o anjo da igreja. Eu já levei tanta paulada hoje que eu até passei mal. A paulada é para nós, é para mim. Mas eu não posso falar contra o pecado, porque aquele irmão que entrega o dízimo, ele não vai voltar. Aquele outro que dá uma oferta, também não vai vir mais. Eu não posso perder aquela família, porque aquela família é uma família que apoia a igreja com oferta. Eles compram ação entre amigos, eles estão com carnezinho de diamante e estão na... E as nossas igrejas, elas estão cheias disso. Fale tudo, mas não fale contra esse pecado, pastor. Fale tudo, mas não diga que as pessoas precisam se consertar. Mantenha elas embaladas nos seus pecados. Meu irmão, o que resolve a vida de uma pessoa há 30 anos dentro de um templo, cantando, pulando e nunca ouvindo que precisa se consertar, e quando morrer, não entrar nos céus. O que vai resolver isso? E eu quero dar essa palavra a nós pastores, porque eu sei que tem muitos pastores que nos acompanham pela internet. Meu irmão, eu e você somos chamados para pregar contra o pecado. Não podemos ser transigentes com o pecado, temos que ser intransigentes. O pecado não mudou a sua feição, pecado continua sendo pecado.
Por quê, meu irmão? Porque nós estamos embalando o pessoal. Pode ficar assim, pode ficar do jeito que está. E nós estamos passando a mão na cabeça. E a gente depois fica perguntando, aonde é que está o Espírito Santo na igreja? Olha, ele está na igreja, mas muitos lugares já não é mais igreja. Amém. Um crente morno, ele é pior do que um incrédulo. Porque o incrédulo já tem a sua definição, o morno não. O morno, se é para ser crente, ele compra até o uniforme da festa. E vem para a festa com o uniforme. Maravilha. Mas terminou ali, se tiver festa de carnaval, ele já compra também. O seu abadá. É abadá, né? Faz muito tempo que eu não compro isso. Eu não sei mais nem o nome. Só o pessoal lá do Rio, né? Conforme a festa, ele usa a fantasia. É o morno. Conforme a festa, ele se caracteriza. É o morno. Conforme a turma, ele se adapta. É o morno. É o camaleão. Conforme a cor da folha, assim ele é. Mas graças a Deus, que ainda tem crente quente. Se você é crente quente, levante a mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Ainda há. Glória a Deus. A mornidão espiritual provoca náuseas em Jesus. Ele disse, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Era pastor e igreja. Vou vomitar vocês. Já não suporto mais. Ninguém suportava tomar aquelas águas. E Jesus não suportava aquela vida que eles diziam que era a vida espiritual daquela igreja. Essa geração é semelhante. A geração de Laodiceia é uma geração independente. O versículo de número 17... diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Esta era a posição de Laodiceia. Não preciso de nada. Estou bem. Era uma geração independente. Não havia aprendido a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Era uma igreja que estava acomodada com os seus ricos. A sua situação econômica era favorável. Porque o dinheiro compra quase tudo. Mas duas coisas que o dinheiro não compra. Ele não compra Jesus. E ele não compra a morte. Diz que se a morte for a morte brasileira, ainda dá um jeitinho. Diz que a morte chegou para um rico e disse para ele, chegou o seu dia de morrer. Ele disse, não, pelo amor de Deus, não vai fazer uma coisa dessa comigo? Quanto é que você quer? E já começou a preencher o cheque, e a morte disse, eu não preciso disso, vamos embora. Passou uns dias, a morte chegou para um político e disse, olha, chegou o seu dia de ir. E falar nisso, essa morte precisava visitar, quase que eu digo Congresso Nacional. Chegou o seu dia. O político disse, pelo amor de Deus, agora que eu vou asfaltar aquele bairro, agora que eu vou mandar uma UPP lá para a mão divina, agora que eu vou cuidar de tudo, a morte disse, eu não preciso disso, vem cá. E levou. Aí a morte chegou para um pobre. E disse,
chegou a sua hora. O pobre disse: minha Nossa Senhora, não faz isso comigo não. Eu tenho 6 filhos pequenininhos e a minha esposa está de 6 meses. Quem vai dar comida para essas crianças? A morte disse: eu não quero nem saber, vamos embora. Então a morte chega para todos. Não tem dinheiro que compra ela. Não tem discurso que compra ela. E não tem necessidade que compra ela. Aí a morte chegou para um crente. Olhou nos olhos dele e disse: vim por você. Ele disse: já estou preparado. É fácil saber, irmão, se o crente está preparado, é na hora da morte. Se ele começou a espernear muito, se ele começou a debater muito, você pode ter certeza que o negócio não está muito bom para ele. Mas o crente que está preparado, você vai lá para consolar ele, você sai de lá consolado. Eu não esqueço, no dia 26, ou melhor, no dia 25 de dezembro de 1984, um dia de Natal, eu fui visitar meu pai, que estava hospitalizado. E eu cheguei e ele estava com o rosto virado para o canto da parede. Ele olhou para mim e disse: eu vou embora. Eu disse: como assim, pai? O senhor já recebeu alta? Ele disse: não, Jesus veio aqui e disse que eu vou embora. No dia 26, nós estávamos em casa, chegou a viatura da polícia e disse: olha, é aqui que moram os familiares do senhor Aurelino de Souza. Olha, vim avisar que ele faleceu na Santa Casa. E eu entendi, ele foi embora. Na hora da morte, meu irmão, se você começar a debater muito, não é porque a coisa não está muito certa. Então prepara hoje, porque a morte é certa para todos nós. Aleluia. E muitos pode ser até que nem cheguem em casa esta noite. Alguém pode dizer amém? Olha, esses que disseram amém não vão chegar, porque amém assim seja. Aleluia. Agora que caiu. A mentira de Laodiceia era: não preciso de coisa. Pergunta para o seu irmão se ele precisa de alguma coisa. Só R$200 emprestado hoje? Todo crente precisa. E o crente canta: eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Laodiceia dizia o quê? Eu não preciso. Já tenho tudo, estou abastada, estou tranquila. Hoje a maioria do pessoal estão dizendo isso. Eu não preciso de mais nada. Porque o crente, quando precisa mesmo de Deus, ele vai para a vigília, ele vai para a oração, o joelho dele caleja, porque ele sente que precisa de Deus. E a Assembleia de Deus continuará precisando de Deus. Deus, nós precisamos de Ti. Ela também estava autossatisfeita, não preciso de coisa alguma. Já tinha tudo. A igreja era uma igreja materialista. Se tem alguma semelhança com as nossas dos dias de hoje, não é mera coincidência, não. É que a geração Laodiceia que está aí. Se fala que é um culto de oração, vem 5. Pedro, Tiago e João. Se fala que é o culto da chave, o pessoal atropela um ao outro. Não, porque esta noite vão dar casa própria. Tem pregador, irmão, que eu acho que ele deve ter algum contrato com a Dilma, Minha Casa Minha Vida. Ele sai dando casa para todo mundo.
E é casa aqui, é casa ali, é benção lá. Deus vai te enriquecer, meu irmão. Deus vai colocar tanta prosperidade na tua mão. Barras de ouro virá sobre ti. Olha, notas de $100 vão tropeçar com você pela rua. Pura mentira, irmão. E eu fico doido de raiva com os crentes da Assembleia de Deus, que eles vão nesse lugar, o pessoal de pena ele. Tira tudo dele. Enche ele de mentira. Mas na igreja dele, nem aqueles 25 centavos eles dão mais de oferta. Mas bem feito para ele. Mas Deus mandou, pastor. Que Deus mandou o quê, meu irmão? Para de encher a barriga desses aventureiros. Para de encher a barriga dessa gente. Eu e você precisamos de Jesus. Se Ele não suprir a nossa necessidade, nenhum homem dessa terra suprirá. Uma igreja materialista. Irmão, a igreja de Laodiceia, eu vi esses dias atrás um vídeo de um sujeito, eu nem sei de onde ele é, e nem quero saber, porque me deu raiva. Ele disse que ele foi expulsar um demônio, e começou a usar o nome de Jesus, e não funcionou. Aí ele disse, não vou nem no nome de, agora eu vou no meu mesmo. Você já imaginou expulsando um demônio no nome de Aparecido? É umas coisas, irmão. O pessoal vai lá naqueles camelô da 25 de março, compra aquela, eu não sei nem como dar o nome naquele negócio, coloca no ombro, né? Diz que é lá de Israel. Uma mistura de lei, com profecia, com macumbaria, com demônio. E fica lá, e o povo levando a grana. Se você notar, irmão, o objetivo de todos eles é o quê? Dinheiro, diga bem alto. É isso. E o pessoal se enfia nesses ranchos de profeta. Perde tudo. E depois disso eu me decepcionei com Deus. Você não decepcionou com Deus? Você quis entrar na loteria. Alguém disse para você, se você desse R$100, você ia ganhar 1.000. E você falou, uma aposta dessa eu estou dentro. Hoje tem uma maioria de gente vivendo disso. Um pessoal que estão roubando o povo. E o povo está deixando se roubar. Por quê? Porque eles são Laodiceia. Eles vivem em função do materialismo. Eles querem ficar ricos a qualquer custo. Eles querem fazer tudo para se propagarem. O nome de Jesus não é suficiente mais nesta igreja. Tem que ser o nome do pastor. Jesus já não atrai a atenção da pessoa. É a foto do pastor. É o que o pastor fala, é o que o pastor diz. Irmão, estamos trocando a glória de Deus pela glória do homem. E estamos dizendo, estamos bem, que estamos bem, coisa nenhuma. Alguém está dizendo, estamos progredindo, pastor. Veja que agora nós estamos em todos os lugares. Os nossos pastores agora, eles são políticos. Aí vem uma tal de sanguessuga e joga a nossa cara na lama. Colocamos um garotinho. Política não é para garotinho, é para gente grande. E ficamos de novo com a cara na lama. Vem uma lava-jato, pelo amor de Deus. É só couro que voa. Porque nós somos uma igreja que quer viver pelo materialismo. Mas o material nunca suplantará o espiritual.
O compromisso de Jesus com a sua igreja é no espiritual, é numa vida digna, temerosa, apegada a Deus. Os crentes de hoje, irmão, se alguém lhe faz uma palavra sequer, ele já corre para denunciar. Ah, lá no meu serviço disseram que eu tenho só um olho do lado direito. Ele já vai pôr uma denúncia, já vai fazer um processo. Estão me perseguindo, eu vou processar. Eu não entendo esse tipo de crente, irmão. Ainda falta alguns Neros descer nessa terra e agarrar nós crentes e jogar na arena, para ver se a gente de que material é. Se é quente ou se é frio. Nós não estamos sofrendo perseguições nenhuma. O pessoal está abraçado com a gente. Estão dando tapinhas nas nossas costas. Estão dizendo para nós, vocês são as melhores pessoas. Cada um de nós somos um demôniozinho, irmão. Só Deus sabe o que passa em cada coração. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Esta é a realidade. Quando nós nos apegamos ao material, as coisas ficam difíceis para nós. Laodiceia tinha uma visão mentirosa do que ela era. E Jesus foi mostrar para ela realmente o que ela era. A verdadeira condição da geração de Laodiceia está no versículo 18. Olha o que disse Jesus para essa igreja. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus vem, e nem sabes tu que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tudo que produzia na cidade de Laodiceia, a igreja não tinha dentro dela. Eram ricos, mas não era a riqueza de Deus. Vestiam com as melhores vestimentas da cidade, mas não vestiam com as vestimentas de Deus. Tinham tratamento ocular, mas não tinha colírio dos céus. O importante não é aquilo que o mundo te favorece, mas é aquilo que Deus nos dá. O que faz diferente em nós é aquilo que Deus opera em nossas vidas. E não aquilo que o mundo dá, irmão. O que o mundo dá é passageiro. O que Deus nos entrega permanece. O que ela pensava ter, na verdade ela não tinha. O que ela pensava ser, na verdade ela não era. Ela vivia uma doce ilusão. Ela não tinha o ouro de Cristo. Ela não tinha os vestidos da santidade. E ela não tinha o colírio para abrir os olhos e ter uma vida espiritual digna. Jesus faz um chamado para ela, para uma mudança. Jesus disse, sê zeloso e arrepende-te. Sê zeloso e arrepende-te. Muda. Porque arrependimento é mudança. Arrepende. Aconselho que você compre de mim. Como que dizendo, pare de comprar do mundo, compra de mim. Ouro, vestes, colírio, compra de mim. Era rica para com o mundo, mas era pobre para com Deus. Podemos ser ricos para com o mundo, mas a verdadeira riqueza que vale é aquela riqueza que é para com Deus. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem todo consome, e os ladrões minam. Mas ajunteis o vosso tesouro no céu, aonde a ferrugem não corrói, e aonde os ladrões não minam. Ser rico para com Deus
E o mais triste dessa igreja e dessa geração está no versículo 20. Jesus diz, isso aqui, irmãos, nós estamos cansados de ler para pessoas que não são crentes. Esse versículo 20, todos que não são crentes, a gente lê para eles. Mas Jesus não está mandando isso aqui para a gente não crente. Está mandando para a sua igreja. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Jesus estava do lado de fora. E Jesus estava batendo para quê? Para chamar a atenção. Não é assim que fazem as pessoas quando chegam na sua casa? Chega, batem na porta, toque a campainha, para te chamar a sua atenção. E muitas vezes você está em um negócio, em outro, e não dá atenção para aquilo que está sendo falado. E a pessoa volta a tocar, e volta a tocar, e volta a tocar. E se ele é TJ, ele toca umas 10 vezes. Jesus está do lado de fora dessa geração. Jesus está do lado de fora dessas igrejas. Ele está na porta batendo. Deixa eu entrar. Mas ele começou lá dentro. Por que agora ele estava para o lado de fora? Alguém colocou ele para fora. E o que é que coloca Jesus fora de uma igreja? O que é que coloca Jesus fora de uma vida? Pecado. Ele fica para o lado de fora. Ele dá a oportunidade. O crente não perde a presença de Deus quando peca. Mas ele perde quando permanece no pecado. A igreja não perde o fervor quando peca, mas quando ela permanece no pecado. E ele está lá do lado de fora. Quem colocou ele lá? Os erros da igreja. Não havia mais espaço para ele. Não havia mais espaço para ele naquela igreja. As personalidades lá eram maiores do que ele. O glamour da igreja era maior do que o dele. A mensagem da igreja era melhor do que a mensagem dele. Os cantores da igreja eram melhores do que os cantores que ele provia. Então ele disse, o que estou fazendo aqui? Vou ficar lá do lado de fora e vou ficar batendo. Quem sabe alguém escuta eu bater e abre a porta. E abre a porta, e se ele abrir a porta, eu vou tomá-lo ele para mim. Em muitas igrejas, Jesus já não está mais dentro, está fora. Em muitas de nossas igrejas, Jesus já não está mais no púlpito delas. Em muitas de nossas igrejas, Jesus já não está mais no círculo de oração, entre os jovens, Jesus não está mais na orquestra, Jesus já não está mais entre os obreiros. Por quê? Porque nós encarregamos de colocar ele para fora. Estamos dizendo, Senhor, já não tem mais espaço para ti. Senhor, a tua presença nos incomoda. A tua palavra nos causa arrepio. Senhor, os teus valores são arcaicos. A tua verdade não pode ser relativa. Então já não tem mais espaço para ti aqui dentro. Deixa a gente ficar aqui. Deixa a gente fazer a nossa festinha. Deixa nós nos enganarmos. E ele foi para fora. E lá fora ele está batendo. Faz quanto tempo que ele está batendo, pastor? Faz 2000 anos que ele está batendo. Sem cessar. Chamando e dizendo, deixa eu entrar. Eu quero entrar aí.
A igreja e a geração Laodiceia precisava tomar uma decisão. Precisava abrir a porta novamente para Jesus. Precisava ouvir novamente a Jesus. Eu me converti numa época em que os crentes iam sair de manhã de casa, a primeira coisa que eles faziam era orar. Eles sentavam em volta da mesa para almoçar e a primeira coisa que eles faziam era orar. Eles iam deitar e antes de dormir, a primeira coisa que eles faziam era orar. Eu me converti numa época em que a Bíblia era a palavra de Deus e não um acessório para a vida. O que aconteceu? Hoje o que nós temos é show gospel. E fazem aquela arrumação toda, e luzes de todas as cores. Os nossos jovens pintados os cabelos parecendo arara. As nossas meninas, elas parecem mais a Gretchen na sua época. E você fica assustado olhando e dizendo: o que está acontecendo? Laodiceia. Acorda, Laodiceia. Desperta, Laodiceia. O que está acontecendo? Um pastor comentava com outro que ele foi visitar uma igreja. O pastor tinha convidado ele para pregar no culto de ensino. E quando chegou lá, ele dobrou o joelho e começou a orar. E o pastor da igreja orando, e não parava mais de orar. Ele contando para o outro, e não parava mais de orar. Rapaz, eu já tinha orado tudo, porque eu não costumo orar mais do que 15 minutos. E o pastor não parava de orar. Depois de 40 minutos, esse homem para de orar. Eu já estava com o joelho doendo, com a costa doendo. Eu já não tinha mais o que orar, o que falar. Um pastor que vive pregando nos nossos púlpitos para todo lado. E que mensagem é? E o que nós estamos oferecendo ao povo? Acorda, Laodiceia! Desperta, Laodiceia! O noivo está batendo na porta! Ouve este batido, ouve esta voz, porque ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É hora de acordar, é hora de despertar. Eu não aceito isso, irmãos. Pastores que fazem dentro do seu templo, que é dele, não é de Deus, desfile de peças íntimas. E alguém disse: mas por quê? Não, mas melhor eles estão aqui do que estar no mundo. Então a gente traz o mundo para cá. Eu não sei onde nós vamos parar. Mas nós, irmãos obreiros aqui, senhores que estão me ouvindo, vocês devem, e eu também, contas ao Senhor nosso Deus. Ele nos chamou, e ainda que sejamos uma voz que clama no deserto, nós vamos clamar, nós vamos dizer. E alguém disse: mas se você continuar pregando assim duro, o pessoal vai embora. Não tem problema, irmão. Jesus disse: quer ir vocês também? Pedro disse: a quem iremos nós? A quem iremos? Irmão, eu fico tão feliz quando alguém afronta a nossa fé,
afronta a nossa conduta, afronta a nossa moralidade. Por quê? Porque Deus está olhando para a gente dizendo, tem que melhorar, precisa melhorar. Nós não podemos afrouxar, meu irmão. A geração de Laodiceia é conhecida por crentes frouxos, crentes sem vida espiritual. Há tempos atrás, caía alguém endemoniado, chama lá o irmão da Assembleia de Deus. Hoje, cai um endemoniado dentro da casa do crente e ele... chama o pastor. Esse demônio só sai com pastor e oração. Irmão, eu não sei se eu contei aos senhores, vou contar para terminar. Eu era novo convertido, ainda sou. Faz muito tempo, né? E foram visitar uma senhora. E a jovem, que foi convidada para ir fazer a visita, disse, irmão Aparecido, você não quer ir com a gente? Eu disse, vamos. E no caminho ela falou, só que tem um problema. Esta pessoa que a gente vai visitar, na hora da oração, o demônio pega ela. E quando o demônio pega ela, o que ela tiver na mão, ela acerta um. Eu disse, então vamos. E todos entraram e eu fiquei na porta, né? Falei, qualquer coisa, daqui eu só faço escorregar. E começou a oração. Se você visse aquela jovem, você ia dizer, não é possível. Quando começaram a orar, o demônio pegou essa senhora. Era uma senhora forte. E essa senhora se levantou, batendo o dente, parecia aquela manada de queixada batendo o dente. Pá, 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 pá. Eu disse, Jesus do céu. Meu coração já estava para sair para a boca. E partiu para o lado da jovem, e aquela jovem deu um passo assim, e colocou o dedo em riça e disse, em nome de Jesus, cai por terra. Foi que nem derrubar coco. Pá! Hoje, pastor, é que hoje ninguém vai querer borrar a maquilagem, né? Você sabe. Irmãos, esses sinais seguirão os que creem. Ainda há um remanescente de Deus nessa geração de Laodiceia. Ainda há luz de Deus nessa geração. Ainda tem homens e mulheres comprometidos com a verdade, que não temerão, ainda que o pescoço role, mas eles vão falar, eles vão mostrar, e eles vão dizer que a Deus seja a glória. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eterno Deus, glorioso Pai, estamos na Tua presença e somos a Tua igreja. O Senhor conhece a cada um de nós aqui. O Senhor chegou para Laodiceia dizendo, eu conheço as Tuas obras. Não há nada que nós podemos esconder de Ti. Os Seus olhos são como chamas de fogo. E o Senhor vê todas as coisas. Não deixe que o nosso fogo venha apagar, Senhor. Não deixe que essa chama, esse fervor venha apagar em nossas vidas. Mas possamos continuar levando a Tua palavra. E termos uma vida, Senhor. Uma vida na Tua presença. No Teu altar. Meu Deus e meu Pai. Olha para a Tua igreja agora.
aonde tiver um crente, Senhor, estenda tuas mãos sobre ele e ajuda ele, Senhor. Olha para aqueles que estão perseguidos, olha para aqueles que estão sofrendo, mas não nega a fé, não nega o seu nome. Olha para os nossos jovens que estão na escola, enfrentando todo tipo de ideologia. Deus, dá a tua graça, dá o teu poder, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas cada dia. E seja conosco, em o nome de Jesus. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que vem de nós. O maior triunfo de Deus para toda a humanidade foi pela cruz. Queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar o Senhor.